Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com Aline. Hoje nós viemos ao deserto do Negev em plena tempestade de areia, porque hoje nós temos um especial de Dia dos Pais aqui na cidade dos patriarcas, Beersheva. E para um dia tão especial, a gente tem que ter um convidado mais que especial. Então eu quero que todo mundo dê shalom para o Dr. Jorge, meu pai. Shalom! Shalom! Eu não podia ter, pessoal, felicidade maior do que compartilhar o Dia dos Pais com a Aline. E mais uma coisa, compartilhar com todos vocês esta terra maravilhosa que é a terra dos pais da fé, Abraão, Isaac e Jacó. Então, pessoal, a gente tem muita história e muita arqueologia para descobrir nessa cidade bíblica. Então, se vocês estão preparados, vamos começar! A história do nosso patriarca, do nosso pai da fé, Abraão, começa mais ou menos há 3.700, 3.800 anos atrás, mas bem longe daqui, numa terra chamada Ur dos Caldeus, que fica hoje em dia no Iraque. Aquela é uma cidade importante com todos os luxos do mundo antigo. Mas Deus chega a Abraão e fala o seguinte para ele: Lech lecha me'artzecha umemoladetecha umibeit avicha ala haaretz asher erá lecha. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Deus fala para Abraão para ele deixar a casa dos seus pais, a sua família, o seu povo, a sua cultura, todo o conforto, todo o mundo que ele conhecia para ir para a terra prometida. E Abraão, ele vai trocar todo o físico, todo o material que ele tinha pelo mundo espiritual. E ele vai embarcar numa jornada longa e perigosa. E ele vai fazer a viagem desde Ur da Caldeia até a terra de Canaã, a terra prometida. E nós estamos agora nela. E a primeira pergunta que surge, principalmente num dia como esse, que está tendo uma tempestade de areia tão grande, é: como isso aqui é a terra prometida? Deus promete tantas coisas maravilhosas a Abraão e ele chega aqui numa terra que aparentemente não tem nada. Aqui é seco, aqui não tem água, aqui não tem pasto abundante para os animais. E agora o que a gente vai fazer juntos é entender como essa terra, que parece tão simples, é a terra escolhida por Deus. Vamos juntos descobrir isso. Então, pai, tu já morou aqui no sul de Israel, tu já presenciou muitas tempestades de areia, não sei quando foi a última que tu viu, mas conta aí pro pessoal qual é a sensação de estar numa tempestade de areia no meio do deserto. Há algumas décadas que eu vivi isso pela última vez. Hoje a Aline está me proporcionando, né, rever o que é a tempestade de areia e vivê-la, né? Vocês não sei se conseguem perceber a ventania que a gente está, e principalmente há uma visão de como se fosse no Brasil uma neblina, só que aqui é areia, não é? E que com o vento a gente fica... Eu não tive nenhum problema com os olhos, mas tem gente que tem problema nos olhos. Eu tenho na boca, né? Eu sinto alguns grãozinhos que são microscópicos, não tem nada a ver com o tipo de grão de areia que nós temos no Brasil. É, não, tu tem a boca, parece assim, que você está todo o tempo comendo areia, é engraçado. Hoje o dia tá bem quente, o céu tá cinza, essa ventania, então, pessoal, desculpa também se vocês nos microfones de vez em quando claro, ouvem um pouco o vento escapar, a gente tá tentando ao máximo evitar, mas é difícil. E agora, isso tudo me faz lembrar de Abraão. Abraão, imagina, ele sai da grande cidade de Ur dos Caldeus, de todo o luxo do mundo antigo e chega aqui no meio do nada. Tudo isso que a gente está vendo em volta de nós, pessoal, não existia nos tempos de Abraão. Aqui era literalmente uma colina no meio do deserto
E Abraão chega aqui, ele vai ver tudo isso que a gente está vendo e ele não reclama uma vez. A gente vê tantas vezes personagens bíblicos reclamando, o povo de Israel no deserto às vezes reclama, e Abraão chega aqui feliz. E ele vai estar bem, ele vai estar feliz com a promessa que Deus fez, porque não é à toa que ele é chamado o pai da fé. Ele tem certeza que Deus vai cumprir o que ele prometeu. Que essa terra prometida, apesar de à primeira vista ela não parecer, também ele acredita que ele vai ter uma descendência enorme, apesar de já ter bastante idade e não ter filhos. E eu acho que esse é o segredo de Abraão, a fé plena que ele tinha em Deus. Tu sabes uma coisa que me marca muito, me emociona muito estar aqui? O fato de que quando ele chegou, recebendo a orientação de Deus, aqui se criou o monoteísmo. Não é que marcou profundamente, não apenas todos nós, toda a civilização ocidental, seja judaica, cristã, muçulmana, tudo começou aqui. Tudo começou aqui, pessoal. Exatamente, quer dizer, por mais que Ur tivesse tecnologia, uma cidade grande, bonita, moderna, eles eram politeístas, eles acreditavam em muitos deuses e faziam sacrifícios aos deuses deles. E Abraão chega aqui, entre aspas, no meio do nada, na Terra Prometida, para começar aqui a construir o monoteísmo, e por isso aqui em Beersheba ele vai montar suas tendas, como está escrito na própria Bíblia. Então Abraão tomou aos seus moços e, levantando-se, foram juntos para Beerseba. E Abraão habitou em Beerseba. Bom, eu acho que podemos agora, depois das tuas explicações iniciais, conhecer aqui a cidade. A gente pode até começar pelo portão. Então, muito bem. Vamos explicar primeiro que a cidade tem duas fases históricas. A primeira é a época dos patriarcas, que eles montavam suas tendas aqui, seus poços de água. E a segunda época é a época dos reis em diante. Isso quer dizer o rei Saul, o rei Davi, o rei Salomão. E por essa época que a gente vai começar, então vamos ver coisas não de 3.800 anos como Abraão, mas aí de 3.000 anos de história da época de Salomão. Eles são bem mais novas. Bem mais novas, só 3.000 anos, mas vamos então começar pelo portão da cidade, como meu pai disse. Hoje é dia dos pais, ele que manda. É o que manda. Vamos lá. Para as pessoas que chegavam em Beersheba há 3.000 anos atrás, este era o portão de entrada da cidade. A cidade ela vai ser muito fortificada na época do rei Saul para proteger o reino das invasões dos amalequitas. E esse portão, como a gente vê, é da época provavelmente ou do rei Saul, ou do rei Davi, ou do rei Salomão. E uma coisa arqueologicamente interessante de se ver, que ele é muito parecido no estilo arquitetônico de outros portões construídos pelo rei Salomão, como o portão de Gezer, ou o portão de Hatzor, ou de Megido. Então, pessoal, os reis de Israel, algum deles construiu esse grande portão. E agora sim, aqui pelo portão da cidade, a gente vai fazer nossa entrada e visitar um pouco mais. Uau! Vejam essas ruínas, como a cidade está preservada e como ela nos ajuda a entender como era a vida nos tempos bíblicos. Vejam vocês o que foi essa descoberta arqueológica. Uma casa de 4 ambientes. Isso nos ensina como se vivia há milhares de anos atrás. É uma coisa extraordinária. Neste ambiente arqueológico que estamos visitando hoje, eles nos ensinam como havia a obtenção de alimentos, a obtenção de água potável. Era uma revolução à época. Estamos falando de 3.000 anos atrás. Beersheba aparece 33 vezes na Bíblia e nela aparece várias vezes a expressão de Dan até Beersheba, porque Dan era a cidade no extremo norte de Israel e Beersheba ficava aqui no extremo sul.
Seria o mesmo que usar a expressão no Brasil do Oiapoque ao Chuí. Mas se a gente olhar o mapa de Israel, Beersheba não é o extremo sul de Israel hoje em dia e também não era em muitas épocas bíblicas. Uma coisa que a gente tem que entender em relação ao mapa de Israel é que ele muda muito ao longo do tempo. A terra que foi prometida por Deus às 12 tribos de Israel, ela vai aumentar e encolher ao longo do tempo. Parte da terra prometida está onde hoje em dia fica a Jordânia. Então a gente tem que entender que as fronteiras mudam, mas por muito tempo Beersheba foi a última grande cidade no sul de Israel. E agora eu quero convidar vocês a descerem para o subterrâneo de Beersheba. O que é esse local? Esse aqui é um sistema de água gigantesco construído no período do ferro, quer dizer, no período dos reis de Israel, aproximadamente há 3.000 anos atrás. Então vamos entrar no sistema de água e entender como ele funcionava. Vamos lá! Uau! Entrando aqui parece que a gente está com o ar-condicionado ligado. A diferença de temperatura pelo lado de fora, pelo lado de dentro é realmente impressionante. É realmente inacreditável pensar que isso aqui é dos tempos bíblicos. Vejam a perfeição dessa construção. Esse local ele juntava a água das tempestades no deserto. Aqui não chove a grande maioria do ano. Alguns poucos dias, às vezes 1-2 dias por ano, chove um pouco aqui na região e também na região das montanhas da Judéia. E essa pouca água ela vai se juntando e ela forma tempestades e rios que podem lavar o deserto. Inclusive a gente tem um vídeo aqui no canal falando disso. E esse sistema de água ele foi justamente construído para nesses poucos dias que a água corre por aqui, canalizar a água e guardar ela por meses e anos se necessário. Vejam que impressionante o material das paredes. As paredes foram cobertas com o que parece um tipo de um gesso hidráulico. Isso aqui para esse local ficar completamente impermeável e então nos dias que a água entra ela simplesmente não vai escorrer e fugir e sim ela vai ficar aqui guardada mais uma vez se necessário por meses ou anos. É realmente um labirinto subterrâneo. Quando tu acha que tu está chegando no final, tem mais e mais e mais salas aqui. E esse sistema de água super complexo dos tempos bíblicos é um dos motivos que Tel Beersheba foi tombada como patrimônio histórico da humanidade pela Unesco. A Bíblia nos conta que Abraão, aqui em Beersheba, ele vai plantar uma tamargueira, em hebraico, Eshel Avraham, a árvore de Abraão. E aqui, até os dias de hoje, nesse local, a gente consegue ver um monte de tamargueiras. Essa aqui também é uma delas. A gente pode ver como ela é grande, imponente e principalmente ela é adaptada às tempestades de areia e ao clima extremo desse lugar. A água era realmente uma questão de sobrevivência, mas nos tempos de Abraão não tinham grandes cisternas e sistema de águas como a gente viu, eles são posteriores. E Abraão, o que ele vai fazer é cavar um poço, como a própria Bíblia nos conta. E isso nos tempos antigos já era um trabalho enorme. E os poços então eram considerados muito valiosos, por ser uma questão
de vida ou morte. E inclusive tem pessoas que tentam roubar o poço de Abraão. E por isso Abraão depois ele vai jurar na frente de Abimeleque que foi ele que cavou o poço. E por isso o nome desse local, desde aquela época, vai se chamar Beersheba. Beersheba significa Ber, poço, e Shivá vem de juramento. Então é o poço do juramento, pois Abraão jura que ele mesmo cava esse poço. E aqui, bem ao lado de Tel Beersheba, a gente encontra um poço antigo. Venham aqui ver ele de pertinho comigo. E este poço que nós estamos vendo, ele tem 69 metros de profundidade. Ele é tão fundo que eu acho que no vídeo vocês nem conseguem ver o fundo dele, mas aqui presencialmente eu consigo ver, e eu consigo ver que tem água nele até os dias de hoje. Pessoal, peço desculpas, a tempestade de areia está cada vez mais intensa. Eu espero que a gente consiga terminar hoje tudo que eu quero mostrar ainda para vocês, que é bastante coisa. Mas esse poço que nós estamos vendo, ele é dos tempos bíblicos. E muitos aqui locais acreditam que esse é o mesmo poço que Abraão cavou e que ele dá o nome da cidade. Arqueologicamente a gente não tem certeza, mas é uma possibilidade. E se o poço de Abraão não é esse, ele provavelmente ficava muito perto daqui e era bem parecido com esse. Hoje em dia, o Parque Nacional que controla esse lugar, eles colocaram aqui uma grade para segurança, para ninguém cair nem tentar jogar nada lá para dentro do poço, mas a gente consegue ver aqui algumas estruturas originais. Nos tempos antigos, eles jogavam lá para baixo baldes, jarros, traziam eles aqui e aqui eles jogavam a água que se acumulava aqui, e aqui podiam vir os animais beberem água. Por quê? Lembram? Abraão era pastor. Essa aqui é uma zona de pastoreio desde os tempos bíblicos. Apesar de ter pouco verde aqui, é isso, esse pouquinho verde que vocês veem aqui em volta é o que os animais, as cabras, as ovelhas comiam. E as zonas mais verdes eram usadas normalmente para a agricultura. Então, Abraão vivia em tendas. Ele era nômade e vivia da criação de animais. E a terra prometida vai realmente enriquecer ele. Se em Ur da Caldeia ele vivia muito bem por causa das riquezas de seu pai, aqui toda a fortuna que ele vai ser graças à bênção de Deus e ao trabalho dele. Então, sendo esse o poço ou não, imaginem aqui em volta, nesse deserto, as ovelhas de Abraão pastoreando e tomando a sua água. E a vida de Abraão e dos seus filhos vai ser mudada para sempre aqui. Primeiro, com o seu filho mais velho, com Ismael. Porque aqui em Beersheba, na região de Beersheba, vai ser onde Abraão vai expulsar a escrava Agar com seu filho Ismael, como está escrito neste versículo. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a. E ela partiu, andando errante no deserto de Beerseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E foi assentar-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te,
levanta o menino e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi encher o odre de água, e deu de beber ao menino. E era Deus com o menino, que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro. Mas apesar de Ismael e Agar estarem num deserto tão inóspito, Deus vai também proteger eles e vai fazer uma promessa a Ismael que também a sua descendência vai ser muito grande. E nós vemos que realmente isso acontece nas páginas da história. De Ismael saem os ismaelitas, que deles sai o povo árabe, e também os palestinos são descendentes de árabes. Então nós vemos que a promessa de Deus a Isaac vai se cumprir, mas também a Ismael. E falando em Isaac, o que Isaac acontece com ele aqui neste local? Tempo depois de Ismael ser expulso, Abraão vai pegar o seu filho amado Isaque e daqui da região de Beersheba ele vai ser levado ao Monte Moriá, onde vai acontecer o quase sacrifício de Isaque. E a questão é, por que essa passagem bíblica é tão importante? Quero dizer para vocês que ela me marca desde que eu sou criança. Por quê? Porque é o momento em que Abraão rompe com a tradição que existia no mundo de fazer sacrifício de crianças, principalmente de seus filhos. Então, quando ele recebe a instrução de não sacrificar o seu filho, mas trocá-lo por um cordeiro, isto mostra uma evolução humana de milhares de anos em que se rompe com uma tradição terrível de matar as crianças em nome de certa fé. Vejam quantas passagens bíblicas importantíssimas acontecem aqui na região, não só ligadas a Abraão, mas também aos seus descendentes, Isaque e Jacó. Aqui, neste local, é onde Deus aparece e fala com eles, como está escrito nas seguintes passagens. Depois Isaque subiu dali a Beerseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite, e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoarei-te-ei, e multiplicarei a tua descendência, por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. E partiu Israel com tudo quanto tinha, e veio a Beerseba, e ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. E falou Deus a Israel em visões de noite, e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. E aqui em Beersheba eles vão ser abençoados. Eles e toda a sua descendência que vai ser tão grande como os grãos de areia da terra e como as estrelas do céu. Deus envia eles para o meio do deserto, mas eles vão ter fé plena e agradecer a Deus mesmo quando estão em ambientes inóspitos, porque eles sabem que a terra de Israel, quando trabalhada, ela floresce e vira uma terra maravilhosa. E hoje em dia nós somos testemunhas de quanto a terra de Israel pode florescer e dar frutos. E por isso eu acho tão bonito nós estarmos aqui na Casa dos Pais da Fé para celebrarmos o Dia dos Pais. E eu quero dar um agradecimento especial ao meu pai, Dr. Jorge. Muito obrigada por estar aqui com a gente quem hoje. Agradece aqui, minha querida filha Aline. Quem agradece sou eu por poder participar deste vídeo, conhecer novamente esse lugar maravilhoso,
ouvir tuas explicações e quero dividir com todos os pais que acompanham o teu canal, de mais de 1,5 milhão de participantes, né? Tantos pais. Um grande abraço a todos, feliz Dia dos Pais e vamos nos encontrar nas caravanas em Israel com o Jorge. E antes de a gente desligar, pessoal, um agradecimento especial também ao meu marido. Um beijão, Sef, muito obrigada. Apesar de ele não aparecer muito aqui no canal, ele está sempre ajudando e apoiando desde o início, então muito obrigada ao meu pai e ao meu marido, que é o papai do nosso filhinho Yair, e a todos os pais do Brasil e do mundo. Feliz Dia dos Pais e shalom! Shalom, shalom, pessoal!